Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um RAPE Convida. Estamos aqui, né, mais uma vez reunidos, é o segundo RAPE Convida desse ano, né, de 2021. A gente vai iniciar em alguns minutinhos. Queremos lembrar então aqui alguns combinados, né, o primeiro da gente deixar todos os microfones fechados. Eh, Hoje a gente está tendo, né, o prazer de receber conosco, uma mesa para discutir a implementação de políticas no e para o ensino superior, se já tivermos todos da sala de espera, incluídos na sala principal, eu já vou dar início então à nossa mesa, nossos convidados já estão todos aqui presentes, então acho que a gente já pode começar. Queria lembrar que, o evento está sendo gravado, porque depois ele fica disponível na nossa página, e como é de praxe, para quem já é aqui convidado frequente, né, do RAPE Convida, a gente pede para que vocês deixem, por favor, os nomes, né, completos lá no nosso chat, para depois, eh, a gente providenciar os certificados de participação. E também a gente comunica que, vai ser através do chat que a gente vai fazer a interação com os convidados, né, colocando aí, as perguntas que vocês porventura queiram apresentar para eles após a apresentação, né. A gente vai se organizar, em 2 blocos, né, de apresentação e, depois a gente abre o espaço, né, e o tempo para o debate, tá bom? Bom, então, queria iniciar primeiro agradecendo, né, o aceite, né, o nosso convite dos nossos convidados e vou apresentá-los para compor aqui a nossa mesa virtual. Então, hoje a gente está contando aqui, né, no nosso RAPE Convida, com a Thaisa Bispo de Souza, que é doutoranda e mestre em Sociologia pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos, o IESP, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ela é pesquisadora do Laboratório de Estudos e Pesquisa em Educação Superior, o LAPS, da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi pesquisadora visitante da CAPES no Institut d'Études Politiques de Paris, associada ao Centro de Pesquisa, e é bacharel em Ciências Sociais pelo Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ. Ela e o Eduardo são autores de um texto sobre o qual eles, né, vão conversar com a gente hoje. Então, o seu parceiro hoje na mesa é o Eduardo Henrique Narciso Borges, que também é doutorando em Ciências Humanas, Sociologia, pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele atua na área da Sociologia da Educação, em Desigualdades Sociais e Políticas Públicas. Ele é pesquisador do Laboratório de Pesquisas em Ensino Superior, o LAPS, da UFRJ, do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação Superior da Faculdade de Educação, o LEPS, e do Núcleo de Ensino em Ciências, Espiritualidade e Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, o NESSES da Fiocruz. Bom, então essa é a nossa primeira dupla de convidados de hoje, e a segunda dupla de convidadas, são a Naira, que é professora assistente no curso de Pedagogia e no programa de pós-graduação em Educação da PUC-Rio. Ela é doutora e mestre pela PUC-Rio, fez o programa de doutorado de sanduíche na Université de Genève, com o professor Marcel Carrey, e lá mesmo ela concluiu o seu pós-doutoramento. A Naira é também, né, coordenadora aqui da RAPE, né, então ela faz parte aqui da equipe de coordenação da RAPE com a gente, então já é figura conhecida nossa, né. Ela também é pesquisadora do grupo de pesquisa que se chama LAED, né, Laboratório de Avaliação da Educação na PUC do Rio, e hoje ela vai estar aqui com a Paula apresentando uma pesquisa, que as duas, né, desenvolveram juntas. A Paula, ela é pedagoga formada, Paula Araújo da Costa, é pedagoga formada pela PUC do Rio, ela fez o mestrado também na PUC do Rio, né,
dissertação que ela defendeu recentemente, e também é integrante do LAED, o Laboratório de Avaliação da Educação, da PUC do Rio. Já participou também do grupo de pesquisa em Educação e Desigualdades Sociais e desenvolveu, né, durante a sua graduação, o Programa de Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, né, foi IC, PIBIC, e ex-participante do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o PIBID. Então, trouxe aí também, né, algumas experiências da educação básica para essa conversa. Bom, tendo apresentado, então, os nossos convidados de hoje, né, da satisfação de tê-los aqui, de propor uma mesa que vai ampliar, né, a conversa da REIP sobre implementação de políticas públicas educacionais, agora no âmbito, né, do ensino superior, e convidar todo mundo para esse debate, né? Então a gente vai ter agora o prazer de ouvir o primeiro trabalho, né, que vai ser o trabalho da Thaisa e do Eduardo, e a gente combinou, né, que cada dupla teria aí em torno de 20 minutos de apresentação, para depois a gente abrir a discussão, tá bom? Então eu vou agora já passar a palavra para o Eduardo e para a Thaisa, que vão apresentar o trabalho que tem como título Efeito não pretendido da implementação de política pública da política pública de cotas. Se vocês quiserem complementar, porque eu sei que o título era maior, né, do texto em si, e também se quiserem complementar a apresentação, que pode não ter sido totalmente fiel à experiência de vocês. Fiquem à vontade. E bom evento para todos nós. Bom, primeiro, acho que boa tarde a todas e todos que estão aqui hoje nos prestigiando. Né? Eu primeiro quero agradecer a Ana, a Rede REIP, pelo convite, pelo interesse no nosso trabalho, né? No nosso texto. Enfim, eu fico feliz que ele tenha tido uma boa repercussão e que tenha gerado os frutos, né? Que é a nossa participação aqui nessa mesa. Então, agradeço desde já essa oportunidade, agradeço as interações aí, as questões que virão, eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso. E vai ser um prazer também dividir a mesa com a Naira e com a Paula, tenho certeza. Eu também gostaria de agradecer, né, essa oportunidade de poder estar aqui discutindo essa questão, que é uma questão muito atual, né, nos debates, tanto no campo da sociologia da educação, da pedagogia, e também no nosso contexto político atual, né, onde cada vez mais as desigualdades no acesso ao ensino superior, a permanência, né, a profissionalização são questões importantes, né. Então, as políticas de cotas, elas são assim um elemento essencial e cada vez mais elas vão estar, né, no campo do debate político, né. Não sei se a Thaís você quer começar, né? Pode ser, então. Vou fazer só uma introdução, né? Como a Ana falou, a nossa fala hoje vai ser pautada aqui no nosso texto sobre a estigmatização de cotistas, né, na universidade pública como efeito não pretendido do processo de implementação da política pública de cotas. Foi um artigo publicado na Revista de Administração Educacional da Universidade Federal de Pernambuco, no primeiro semestre de janeiro a junho de 2020, então o convite também a leitura para vocês, está disponível na internet, enfim, é só acessar. E eu acho que o título também é autoexplicativo, né? A gente discute como que a política pública de cota ela teve como não pretendido a estigmatização dos cotistas, né? Da categoria cotista. Então, isso, na verdade, já é uma desigualdade, uma política de inclusão que um dos efeitos não pretendidos pelos seus formuladores, que era justamente a inclusão dessas pessoas, mas acabou gerando uma exclusão. Então, acho que só para introduzir o assunto, eu queria chamar a atenção para dois pontos que o processo de implementação de uma política pública, de uma forma geral, né, a gente tem condições materiais, e aí tem a estrutura normativa e a agência dos atores, dos implementadores, dos executores da política, e também as condições culturais, os elementos ideológicos. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração quando você está desenhando uma política pública, principalmente durante a execução, durante a implementação, que é de fato quando você coloca a política para funcionar na prática, né? Então, a literatura ela já prevê que efeitos não pretendidos, não desejados podem ocorrer
porque, obviamente, a gente não consegue prever todas as consequências dos nossos atos, inclusive tem muita contingência nesse momento da implementação. Mas esse momento da implementação é um momento chave, justamente, que é quando a gente consegue perceber as falhas e o que funcionou na política, e aí a gente fazer uma avaliação de como melhorar essa política, inclusive tornar ela mais eficaz e melhorar o seu funcionamento, né? Então, eu acho que é isso importante a gente ter isso em mente. Sim. Assim, a principal questão que a gente entende é que o sistema de ensino superior ele não é separado, né, descolado da sociedade. E ele também vai reproduzir essas desigualdades sociais que a gente observa, né, no cotidiano das relações sociais. A gente vem percebendo assim transformações muito grandes no campo do ensino superior nas últimas décadas, que a gente observou uma forte expansão do sistema, tanto no setor público quanto no setor privado, e desde o início dos anos 2000 a gente tem um movimento de implementação desse tipo de políticas, né, puxadas pelas instituições estaduais, né, como a UERJ, a UENF, a UNEB, e posteriormente pelas federais até a Lei de Cotas em 2012, né? Então, a gente tem uma longa trajetória, desde os anos 80, a gente tem vários registros, né, na literatura sobre o processo dessa implementação, e como a Thaisa falou para a gente, ele enfrenta muitas contingências, né? Desde as contingências materiais com falta de recursos, desde as questões sociais, né, que ocorrem através disso. Então, a gente vai buscar analisar, né, como ocorre esse processo de afiliação do estudante cotista na universidade e como ocorre a reação desse ambiente a essa transformação. E quando a mudança do perfil do estudante, ela também vai ter implicações políticas, implicações sociais, implicações culturais, né? Então é um tema muito complexo e que é da ordem do dia, né? Pensando que ano que vem nós vamos ter a renovação, né? A discussão da renovação da lei de cotas no Congresso, né? Então é importante a gente discutir esses pontos. E só completando o que o Eduardo mencionou muito bem agora a respeito do contexto das ações afirmativas, é que a gente tem que ter em mente, quando a gente discute a questão da desigualdade no acesso ao ensino superior, é que, historicamente, o acesso à universidade pública brasileira ela teve sempre num dilema, né? Se, por um lado, você tem a valorização de elementos como o esforço e o mérito que leva à utilização de métodos restritivos de seleção, ao mesmo tempo você tem uma demanda por inclusão, democratização desses espaços e que levam à contestação desses métodos. Então, as políticas públicas de inclusão no ensino superior, elas já vêm com esse peso e isso vai se refletir, enfim, no funcionamento e na forma como elas são feitas. E aí eu também acho importante a gente ter em mente que as políticas públicas de inclusão no acesso ao ensino superior, elas reduziram as desigualdades, mas a gente ainda não pode falar de uma democratização de fato, né? Ainda é um processo em andamento, não foi concluído. E aí, quando a gente fala das ações afirmativas, elas foram implementadas, como o Eduardo falou, após uma grande luta de várias décadas, teve vários atores sociais no processo, e surgiram em 2004 na forma de vários tipos de políticas. A gente tem bonificação, reserva de vagas, pré-vestibulares populares, cotas, especificamente o nosso trabalho é sobre cotas, né? E essas ações afirmativas, elas funcionam através do critério da autoidentificação. Então, essas ações afirmativas, elas visam, além de tudo, conter as discriminações, reparar e prevenir as desigualdades, né? Aí atuam, no caso da cota, principalmente no sentido de diversificar o perfil discente dos alunos nas universidades, né? E aí a gente tem, em 2003, o caso da lei estadual aqui no Rio de Janeiro, né, que determinou a reserva de vagas na UERJ, na UENF, enfim, para pessoas de baixa renda, oriundos da rede pública de ensino, negros e portadores de necessidades especiais. Mais recentemente, essa lei foi atualizada em 2018, né? Enfim, passou também por um debate, por todo um processo de reavaliação, e algumas modificações foram adicionadas, mas eu não vou entrar nesse mérito porque a gente tem mais coisa para discutir, né? Enfim. E aí a gente tem também a lei nacional, que a partir dessa iniciativa estadual, enfim, outras iniciativas vieram, e a gente tem a lei federal, como o Eduardo colocou também, que vai passar por esse processo de reavaliação, porque a lei tem uma duração de 10 anos, né? Então, acho que o
contexto político vai influenciar muito, porque justamente quando a gente fala de implementação de política pública, a gente tem muitas coisas envolvidas. Em que a gente coloca, já começa a falar da estigmatização das cotas e dos cotistas, né, os usuários dessas políticas, é que a questão das cotas é que elas ameaçaram um privilégio de classe historicamente dominante, né? Então a gente tem um jogo de interesse muito forte, a gente tem também uma grande resistência e um grande debate que não ficou só no meio acadêmico, não só no meio de quem trabalha com política pública, mas também mobilizou a sociedade civil, né? E aí a gente está trabalhando com a questão da cota, ela representou, na verdade ela não representou, mas ela pretendia uma transformação, tanto no nível material, e aí a gente pode falar do aumento de matrículas dos grupos a que elas se destinam, grupos de indivíduos, quanto no contexto simbólico e cultural, que aí vem para combater a discriminação, seja a discriminação racial, porque a gente tem a cota racial, quanto a discriminação social daqueles indivíduos que são socioeconomicamente desfavorecidos, né? E aí a gente ia observando, né, o debate que sucedeu à implementação das cotas, tanto na sociedade, né, com seus discursos contrários e favoráveis, a própria tramitação no Congresso, que só conseguiu aprovar a lei de cotas quando adicionou o critério socioeconômico, a gente já percebe aí que esse processo não vai ser simples no chão da universidade, que os agentes sociais que estão lá dentro eles consideram, né, eles têm a noção de que o ensino superior ele é um bem socialmente valorizado, é algo que durante muito tempo, como a Thaisa falou, foi exclusividade de determinados grupos sociais mais tradicionais, que basicamente o estudante de ensino superior brasileiro é o estudante branco, de classe média, de família escolarizada, e historicamente os estudantes mais pobres, pretos, pardos, se encontravam em cursos de menor prestígio social, como os cursos da área de licenciatura, como os cursos da área dos cuidados. E aí a principal questão, quando a gente vai falar em estigmatização, utilizando lá a literatura do Goffman para tratar sobre isso, é entender que qual é a relação de causalidade entre uma coisa e outra, se é que existe. A nossa principal hipótese é que as ações afirmativas, ela em si, elas não são a causa desse estigma. Não é a cota que causa discriminação, como vários críticos do processo vêm dizendo todos esses anos. A gente tem a questão que é uma mudança no contexto político que não admite mais essa transformação no status quo. A gente percebia que antigamente a reduzida entrada de indivíduos não tradicionais no sistema, ela estava dentro do esperado socialmente falando, não gerava um incômodo nessa relação. Então, pelo contrário, muitas vezes se via como legitimização das desigualdades. A presença de estudantes pobres, negros na universidade poderia ser interpretada como um sinal de que o sistema está funcionando, o sistema é meritocrático, o sistema é justo. Mas a gente tinha uma estratificação muito grande entre áreas, cursos, que a gente ainda não conseguiu reverter totalmente. Mas a partir das cotas, a gente vai ter um aumento da presença física dos estudantes na universidade. Essas tensões que estavam latentes devido àquela acomodação do status quo anterior, ela passa a se transformar um pouco. Como o sociólogo alemão Norbert Elias fala para a gente no livro dele, Os Estabelecidos Outsiders, quando tem uma mudança nas relações de poder, a gente tem uma perturbação tanto na sociabilidade quanto no discurso. Então, a partir da questão da cota, a gente vai ver vários movimentos que a literatura vem registrando ao longo desses anos de pesquisa, de aumento de manifestações abertas de preconceito, discriminação, não só por parte de estudantes, mas também do corpo docente, do corpo funcional das universidades, que é um grande desafio para a gente. E tudo gira em torno das categorias do mérito. Sempre aquela ideia de que a presença do cotista diminuiria a qualidade dos cursos, desvalorizaria o diploma. Então, a gente vem, ao longo desses anos, analisando como esse efeito negativo das políticas ele se manifesta no cotidiano das instituições. E como os agentes institucionais, os coordenadores de cursos, chefes de departamento, eles podem agir nesse sentido, para combater um efeito não esperado dessa política. Né, Thaís? Isso.
E quando a gente fala de estigma, o estigma ele nasce juntamente desse processo de adaptação dos estudantes ao meio universitário e do próprio meio universitário a essa nova categoria de estudante, né? Como o Eduardo bem colocou, enfim, o histórico da Universidade Brasileira, ela tinha um perfil específico e agora com as ações afirmativas, com o sistema de cotas, isso começa a mudar um pouco. Então, o estigma ele nasce da convivência entre os cotistas e os não cotistas. E aí eu acho que para ficar um pouco mais compreensível, né, quando a gente fala estigma, eu acho que pode ser interessante a gente explicar no que consiste essa categoria. O estigma ele é construído socialmente através da convivência entre os indivíduos. Então, o estigmatizado pode ser um grupo, pode ser um indivíduo em particular, pode ser uma classe, enfim. E o estigma ele tem sempre uma conotação negativa, né? Então, ele consiste na marginalização de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos com base num elemento distintivo. E aí, no caso, o cotista que é marginalizado dentro da universidade por ele ser cotista. Então, assim, ele se destaca em relação ao padrão instituído que a universidade estava acostumada. Então, a gente tem uma reação contrária à presença desse indivíduo nesse espaço, que é estranho tanto para ele quanto para quem já estava ali. A gente tem os docentes e os discentes. Então, assim, o estigma ele também atribui uma necessidade de repressão daquilo que é diferente. Então, por isso que você tem essa questão de colocar esses alunos de lado, né? Você tem, acho que dá para a gente falar de uma recusa de uma identidade, que seria essa identidade do cotista de ser o beneficiário de uma política pública. E aí você tem também a questão dos estereótipos. E no caso do cotista, é o estereótipo de inferioridade. É o aluno que não vai conseguir se adaptar à realidade da universidade, que é muito puxada. É o aluno que não tinha mérito suficiente para entrar na universidade por sem a ajuda de uma política pública. É o aluno que não vai conseguir se adaptar. É o aluno que não vai conseguir ter um desempenho necessário para se manter no curso até o fim. E aí, com isso, você vai propagando essa ideia de inferioridade dessa classe, desse grupo social especificamente, e você vai materializando esse preconceito de diversas formas, né? Então, quando é interessante a gente pensar na estigmatização dos cotistas como efeito não pretendido, justamente porque eu acho que dá para a gente dizer que essa estigmatização, essa exclusão desses indivíduos, é como se fosse um efeito contraproducente da política pública de cotas, porque ela tinha por objetivo incluir, democratizar, e aí quando você implementa, você tem esse problema que você não imaginou, que, enfim, não estavam preparados para lidar com essa situação. E aí, mais uma vez, por que é interessante a gente debater isso? Primeiro, que é para a gente pensar na própria política, no seu funcionamento, pensar em termos de melhorar essa política, de melhorar o ambiente da universidade, como o próprio Eduardo disse, né? Como é que a gente faz para que o convívio desse aluno seja o melhor possível, para que a experiência universitária dele seja boa, e como é que a gente faz também para quem já estava ali naquele meio se adeque a esse novo público que está entrando na universidade, enfim, como é que a gente vai tornar essa política pública mais eficiente. Então, esse efeito não pretendido da política pública, ele não, a própria literatura já coloca que não necessariamente ele é sempre negativo, mas o importante é a gente aproveitar esse efeito não pretendido para a gente entender o próprio funcionamento da política, as limitações dela também, como a gente pode melhorar e também as questões sociais. O que essa política está revelando para a gente? E aí, no caso dos cotistas, eu vou falar especificamente do cotista racial, o indivíduo negro que se beneficia, negro, indígena, descendente de quilombola, enfim, é mais complicado ainda, porque fica mais evidente nas discussões a questão da discriminação racial. Então, a cota, ela não está trazendo nada de novo para a gente. São questões que, como o Eduardo mesmo colocou para a gente, já estavam latentes na sociedade. Né? A questão da discriminação racial, da discriminação pela questão de renda, enfim, isso tudo tem sido trago à tona a partir dessas discussões sobre a estigmatização, essa forma de segregação do cotista. E aí a gente tem também um outro aspecto dessa estigmatização, que é o próprio desestímulo do estudante a utilizar a política pública. Então, se o estudante já conhece essa experiência ruim, já ouviu alguém falar que é ruim, enfim, se ele mesmo ouviu o discurso da mídia, que a mídia também tem um papel determinante para essa questão das avaliações e dos julgamentos de valores, o indivíduo ele acaba
o potencial beneficiário dessa política, muitas das vezes, ele acaba desestimulado a utilizar esse tipo de política, porque ele teme esse tipo de represália. Ou então, quando ele utiliza, ele prefere ficar quietinho, ele não divulga, os colegas não ficam sabendo, porque ele fica com medo da discriminação. Então, são essas questões que a gente tem que refletir quando esses efeitos não pretendidos aparecem para quem está fazendo a política pública, porque é exatamente quando você coloca ela em prática que a gente vai entender o que pode acontecer, né? Tem muita contingência e é com isso que a gente vai lidar. E aí o Eduardo muito bem colocou que a gente vai ter a renovação da lei de cotas a nível nacional pela lei federal no próximo ano, e os debates já estão rolando, mas eu acredito que eles vão vir à tona com mais força ainda, e essa questão da estigmatização do cotista ela vai ficar muito evidente. Vai ter muito do questionamento da capacidade desses estudantes, enfim, do mérito deles estarem ali, da necessidade da gente ter uma lei para incluir essas pessoas na universidade, que é um pouco disso que a gente já está debatendo há algum tempo na academia, que inclusive tem muitos estudos empíricos que mostram para a gente, que vão desconstruindo um a um desses argumentos que a gente está acostumado a ouvir, que a gente conhece em alguma medida, né? Tem tido muitas pesquisas nesse sentido. Então, eu acho que é por isso que é sempre muito interessante a gente pensar no processo da implementação da política pública, porque é um processo de criação e recriação da política. É ali que ela pode tomar níveis completamente impensados e, enfim, e ainda trazer novidades para como a gente vai melhorar essa política, como a gente vai repensar, inclusive, as políticas futuras. Isso, uma última questão interessante é que a gente tem que prestar atenção também ao desenho das políticas de ação afirmativa que foram desenvolvidas, que o principal critério ao longo desse tempo tem sido socioeconômico. Então, a importância de pegar especificamente a questão da cota racial, que parte substantiva dos cotistas, eles podem passar despercebidos justamente por não ter esse critério racial, porque ao longo dos anos o senso comum admitiu que o cotista é sinônimo de estudante negro. Então, o estudante branco, oriundo de escola pública que consegue entrar na universidade, ele, de certa forma, consegue escapar um pouquinho desse processo de estigmatização. Então, o estudante negro, né, como a gente falou agora há pouco, né, que a universidade reproduz as desigualdades e reproduz os problemas sociais, o racismo e a discriminação contribui para criar esse estigma do cotista, que, na verdade, se configura mais como uma discriminação de corte racial do que pela forma de ingresso mesmo, né? A própria literatura, né, indica para a gente vários casos de estudantes brancos que passam toda a graduação sem serem identificados como cotistas e nunca têm o seu desempenho questionado por ninguém, né? E, pelo contrário, muitos negros, mesmo que não entrem como cotistas, eles passam por situações de discriminação e de preconceito, porque a categoria cor da pele que passa a ser o principal foco distintivo dessa discriminação. Se a gente olhar principalmente para a lei federal, a gente pode colocar a hipótese de que talvez até a maioria dos cotistas eles não sejam pretos ou pardos, sendo que o principal critério é ser egresso de escola pública no ensino médio. Então, aí a gente tem uma outra necessidade de políticas de apoio e política de prevenção à discriminação, também de corte racial, para combater essa clivagem que existe no interior da universidade, né, que sempre existiu, mas de forma latente devido a uma acomodação social que foi construída ao longo de várias décadas. E no momento que essa relação de poder se transforma e os estudantes, principalmente os estudantes negros, passam a ter mais voz, tanto no cotidiano da universidade, ter mais voz para reivindicar transformações, direitos, acessando espaços privilegiados do sistema de ensino, como a pesquisa, como a iniciação científica, e agora nós temos as discussões sobre acesso à pós-graduação também, né, desde 2006 em alta, sobre as ações afirmativas. A gente tem aí um ambiente bem propício para a volta daquelas discussões, né, sobre democracia racial, que a gente tem desde lá da década de 30 também, né, várias ideologias, né, de um suposto nacionalismo pacifista que a gente tem no Brasil, né, de relações sociais pacíficas. Então, as cotas elas trazem à luz
elas destacam esse elemento da sociabilidade brasileira, né? Por isso que é importante a gente discutir especificamente os cotistas raciais, porque é onde a gente percebe que se concentra essas atitudes discriminatórias. Na prática, é o estudante negro que entra na universidade pelas cotas que vai diminuir o nível da universidade. Aí a gente consegue definir o quanto de racismo está embutido nessa preocupação com a qualidade da universidade, nessa preocupação com o valor dos diplomas, né? E por que ele é diferente por áreas também, né? Que a gente percebe um preconceito muito forte, mais forte, por exemplo, nas áreas de ciências exatas, nas áreas, por exemplo, na medicina, no direito, em cursos de maior prestígio social, aqueles cursos que são alvo do interesse tanto das classes médias quanto dos grupos da elite brasileira mesmo, né? E essas áreas foram as que menos se abriram, menos democratizaram. Quando a gente olha os resultados do ENAD, por exemplo, a gente percebe em cursos de medicina, o perfil é muito parecido com o que era 10 anos atrás. Majoritariamente estudantes brancos, de famílias altamente escolarizadas, de alta renda, e vários trabalhos, a gente pode citar dois, por exemplo, né, ligados ao LEPES, o da Gabriela Honorato, por exemplo, e do Flávio Carvalhais e do Carlos Antônio, também mostram muito isso, que os estudantes cotistas têm ingressado fortemente em cursos de menor prestígio social, né? Em cursos de licenciatura, que é um outro elemento para a gente discutir também a reprodução de desigualdades sociais, né? Que é onde pode aí, outro efeito não pretendido da política, talvez. Será que a gente está reproduzindo essa desigualdade social por áreas, essa estratificação por áreas também? Né? Qual é o limite do ingresso dos estudantes nas áreas mais prestigiadas do sistema também? A Thaisa citou alguns estudos, para encerrar essa fala minha, que mostra que o desempenho dos cotistas ele tende a ser, em vários casos, até superior ao dos não cotistas. Isso também vai variar entre curso, entre área, entre instituição. E um dado muito importante é que, entre os concluintes nas universidades, a proporção de cotistas tende a ser superior ao de não cotistas, justamente por esse acesso ser encarado como oportunidade, que talvez sem ela não haveria ingresso no ensino superior. Então, a maior dedicação do estudante à universidade, por exemplo, poderia ser um elemento que favorece nesse resultado, né, de representações concluintes. E também no tempo certo, né, que os cotistas também tendem a concluir mais no tempo previsto de curso que os não cotistas, né? Até porque muitas vezes não tem uma família de suporte, né, de apoio também, né? Então, são muitas questões importantes, né, para a gente pensar também a permanência, que essa estigmatização também, ela tende a expulsar também muitas pessoas da universidade ao longo desse período todo que a gente está analisando. Enfim, acho que só para concluir, né, que a gente já deve estar no limite do nosso tempo, se é que não passamos, eu queria só dizer que, enfim, como o Eduardo falou, né, a gente precisa também, a estigmatização ele traz várias coisas sobre o funcionamento da política pública, mas também sobre o funcionamento da universidade, da cultura brasileira, enfim. E aí, o que eu queria dizer com isso é que, assim, esse efeito não pretendido da política não quer dizer que ela é uma política boa ou que ela é uma política ruim, não é isso. Não é isso que está em questão aqui para a gente. Fazer essa avaliação da eficácia da política, não é isso que está em jogo. Mas é exatamente como a gente pode tornar a política mais eficaz, como a gente pode aperfeiçoar essa política, porque tudo tem limitação, todas as políticas vão ter limitações, vão ter problemas, e como eu disse, a própria literatura reconhece que o efeito não pretendido, não desejado, ele é comum. Agora, o que a gente faz com esse efeito não pretendido e não desejado, é isso que interessa na situação. E é por isso que a gente está colocando aqui o debate. Então é isso, fica aqui a reflexão para a gente. Obrigada. Obrigado. Obrigada a vocês. Eu não me preocupo com o tempo, estava super tranquilo, mas a gente já tem aqui algumas perguntas, que depois a gente volta na hora do debate. E agradeço, acho que temos muito a conversar. Eu mesmo já anotei aqui algumas, poder fazer também. Mas eu vou passar agora a palavra, então, para a nossa próxima dupla, e a gente faz mais uma rodada, né, de apresentação de trabalhos. E Naira Milaerte, da PUC-Rio, e Paula Costa, também da PUC-Rio, vão apresentar, então, o consórcio CEDERJ e a expansão do ensino superior na modalidade EAD. Então, Naira, Paula, a palavra está com vocês. Boa apresentação. Só para lembrar, pessoal, podem
deixar, por favor, registradas as questões que queiram fazer para os convidados no nosso chat, tá bom? Que a gente vai recolhendo. Obrigada, Ana. Então, a Paula e eu, né, a gente vai apresentar hoje para a gente conversar um pouquinho sobre o consórcio CEDERJ, né, e a importância dessa instituição na ampliação da oferta de vagas, né, no ensino superior, na modalidade EAD, né, na educação à distância. Paulinha, pode passar, por favor. Então, essa pesquisa, né, ela foi realizada no âmbito do mestrado pela Paula, né, a Paula concluiu o mestrado dela agora, no mês passado, e a gente caminhou juntas nessa pesquisa, né, e que foi intitulada Arranjos Institucionais de Implementação, analisando o consórcio CEDERJ. E essa pesquisa, na verdade, a gente trouxe aqui um recorte dessa pesquisa, ela é um pouco mais ampla, essa pesquisa, então ela vai analisar os arranjos institucionais da implementação do consórcio CEDERJ, que a Paulinha vai explicar mais para frente, é uma política baseada no regime de colaboração, né, onde tem várias instituições, né, presentes na implementação dessa política, né? Mas a gente fez um recorte, né, da pesquisa e vamos colocar o foco na nossa apresentação das informações que dizem respeito à ampliação, né, do ensino superior, como é que o consórcio CEDERJ foi uma instituição importante, né, no sentido de garantir a ampliação do acesso ao ensino superior no estado do Rio de Janeiro, né? Então, a ênfase da nossa apresentação vai ser essa, né? Que é uma parte que a gente discute na pesquisa realizada, né? Então, os objetivos da pesquisa é caracterizar esse arranjo institucional de implementação, né? E tentar compreender como é que o regime de colaboração entre os entes federados presente, né, na implementação do consórcio CEDERJ, né? Como é que se dá esse regime de colaboração, né? Então, pode passar, Paulinha, por favor. O consórcio CEDERJ, né, ele foi formulado e implementado muito a partir da legislação brasileira, né, que trouxe no seu primeiro PNE, né, já no primeiro PNE, trouxe, né, como uma de suas metas, né, justamente ampliar o acesso ao ensino superior, né. Então, no primeiro plano, né, estava intencionado, né, a previsão de até o final da década, ou seja, até, no caso, até o final de 2010, né, ampliar a oferta da educação superior para pelo menos 30% da faixa etária de 18 a 24 anos, né. Também previ estabelecer uma política de expansão que diminua as desigualdades de oferta entre as diferentes regiões do país, né, e estabelecer um novo sistema de educação à distância, né, utilizando, inclusive, para ampliar as possibilidades de atendimento nos cursos presenciais, né. Então, você vê que essa meta do PNE, né, o primeiro PNE, trazia não só a ampliação da oferta do ensino superior, como também que essa ampliação se desse a favor da diminuição das desigualdades entre as diferentes regiões do país, né, e que essa ampliação também incentivasse, né, a educação à distância, né, a ampliação também da modalidade à distância, né. Então, o segundo PNE, por sua vez, né, claramente o primeiro PNE ele né, teve poucas metas foram conquistadas, né, a gente teve um avanço muito lento nas metas estabelecidas pelo primeiro PNE. E aí, no segundo PNE, repete muitas das metas do primeiro PNE, inclusive a meta referente ao ensino superior, né? Que vai estabelecer, nesse segundo PNE, na meta 12, a ampliação da taxa bruta de matrícula na educação superior para 50%, né? Pelo menos 50%, e a taxa líquida para pelo menos 33% da população de 18 a 24 anos, né? E essa ampliação deve se dar, né, garantindo a qualidade da oferta, né? E também essa ampliação deve se dar prioritariamente no segmento público, né, na rede pública de ensino, né?
E aí, para se cumprir essas metas, né, 21 estratégias são estabelecidas, sendo que 2 especificamente se referem à ampliação e interiorização do ensino superior, né? A estratégia 12.1 vai falar da otimização da capacidade da estrutura física dos recursos humanos das instituições públicas de educação superior, né, mediante ações coordenadas, planejadas e coordenadas, de forma a ampliar e interiorizar o acesso à graduação. E também, né, a estratégia 12.2 vai falar da ampliação da oferta de vagas por meio da expansão e interiorização da rede federal de educação superior, né, da rede federal de educação profissional, científica e tecnológica, que são os institutos federais, e também a UAB, né, a Universidade Aberta do Brasil, né, para garantir essa ampliação e interiorização da oferta de ensino superior pela rede federal, né. Então, aí, a partir dessas metas do PNE, principalmente do primeiro PNE, uma série de portarias, né, de legislações foram formuladas para, né, procurar atingir essa meta de ampliar a oferta da educação superior, inclusive, né, na modalidade EAD, né, educação à distância. E aí surge, né, em 2006, a Universidade Aberta do Brasil, a UAB, né, que teve justamente como objetivo, né, oferecer recursos, né, apoio técnico e financeiro para ampliação e interiorização da oferta de cursos de graduação nas instituições públicas de ensino, né. É importante mencionar justamente isso, né, que essa ampliação, ela não é uma ampliação aleatória, digamos assim, né? Ela é uma ampliação que tem como objetivo priorizar, né, a oferta de vagas em lugares, né, em municípios, né, em localidades onde não há oferta de universidade, né, onde não tem oferta de ensino superior, né? Então, muito mais do que ampliar, é interiorizar, né? É ofertar, garantir que essa oferta se dê em espaços, em localidades que não têm oferta, né, de ensino superior. E, por isso, uma das formas de você fazer isso é por meio da modalidade EAD, né, por meio da modalidade à distância, né, que vai viabilizar de uma forma mais rápida, mais ágil, né, essa oferta, né. E também, dos objetivos da UAB foi incentivar, né, a formação inicial e continuada para os profissionais do magistério, né. É importante frisar que essa meta de ampliação do ensino superior se dá prioritariamente no campo das licenciaturas, né, da formação de professores, né. Pode passar, Paulinha, por favor. E aí a gente tem, né, aqui um dado que mostra como é que se deu essa ampliação, né, de 2014 para cá, de 2014 a 2019, né, de 2014 é o ano do segundo PNE, né, o ano que o segundo PNE foi formulado, até o ano de 2019, a gente vê como é que se dá essa ampliação da oferta de ensino superior na modalidade presencial e na modalidade à distância, por rede de ensino. E aí a gente pode verificar claramente, né, que a barrinha verde, que é a barrinha que corresponde à educação à distância, ela é significativamente maior na rede privada do que na rede pública, né? Na rede pública, na verdade, há uma oscilação ao longo do tempo da educação à distância, mas, né, sempre muito, muito inferior à oferta da rede privada. Então, esse dado mostra, né, que, de fato, houve uma ampliação do acesso ao ensino superior, prioritariamente na rede privada e também na modalidade à distância, né? Pode passar. Uma das críticas que se faz a essa ampliação, né, é que ela justamente foi na esfera privada, né? E que isso tem a ver com o processo de privatização que vem se dando em função também de interferências de organismos internacionais, né, para ampliação da oferta do ensino superior na rede privada, né? E com isso,
né, há um desvio, digamos assim, né, de recursos que poderiam ser destinados à esfera pública, sendo destinados à esfera privada, né? Uma dessas ações é, por exemplo, o ProUni, né? Que é o Programa Universidade para Todos, né? Que possibilita a oferta de curso presencial e também à distância nas instituições privadas, né? E aqui a gente tem um dado também, né, que mostra, dados recentes, 2019, que mostra como é que se dá a oferta de vagas em educação à distância pelas regiões do Brasil. E aí mostra que o desafio ainda é grande, porque há uma concentração muito grande, né, de oferta na região sul e sudeste, principalmente no sudeste, né, onde está bem concentrada essa oferta de vagas, do que nas outras regiões do Brasil. Então, isso mostra, né, que, na verdade, a meta do PNE de interiorização da oferta do ensino superior pela modalidade EAD ainda tem um longo caminho a percorrer, né, porque, de fato, há uma concentração grande de vagas na região sudeste, sul, mas prioritariamente na sudeste. Pensando que a região sudeste, por exemplo, por esses números, né, tem o dobro, né, praticamente, né, um pouquinho mais que o dobro do que a própria região sul, né? Então, é importante a gente estar atento a essa distribuição, né? Então, né, aqui a gente, novamente, né, os estudos também vêm mostrando, né, como é que essa distribuição entre as regiões é desigual, né? A Morozov vai dizer que uma dessa explicação possível para esse baixo percentual de oferta de vagas nas regiões norte e nordeste pode ser explicado muito em função da razão, né, entre a população demandante, né, a população que busca um ensino superior e a oferta de vagas, né, e que essa razão é muito maior na região sul e sudeste, né. E, né, a Morozov também vem dizendo que a educação à distância vem com essa intenção, né, de expandir e principalmente interiorizar, né, a oferta de ensino superior em municípios que não têm oferta nenhuma de ensino superior, né? E justamente o gráfico que nós mostramos mostra quanto que essa distribuição ainda é muito desigual no território brasileiro, né? E mostra que o desafio ainda persiste, né? A gente ainda continua aí perseguindo esse desafio de tentar interiorizar, né, e ampliar a oferta de vagas, principalmente nas regiões norte, nordeste e centro-oeste do país, né? E algumas iniciativas foram criadas com o objetivo de perseguir esse objetivo, né? Essas metas, né? Esse desafio, né? Então, a gente tem, em 95, né, a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, né, que foi uma das pioneiras na oferta de educação à distância nos cursos de licenciatura, né, em pedagogia, né? A gente também tem a Universidade Virtual Aberta do Brasil, né, que foi um consórcio interuniversitário, também que teve como objetivo, né, democratizar o acesso ao ensino público superior, né, por meio de parcerias, de convênios entre as universidades, né. A gente teve também a Universidade Aberta do Brasil, em 2006, né, que tem, né, o MEC, as instituições de ensino superior e também os polos, né, nos municípios que vão participar desse convênio e vão garantir a implementação da UAB, né? E ela vem sendo, né, ao longo desses anos, desde a sua criação em 2006, sendo implementada através de editais públicos, né, onde as universidades concorrem a esses editais para conseguir os recursos técnicos e financeiros disponibilizados pela UAB, né, para implementação de educação e ensino à distância. E uma das modalidades, né, uma das formas de também garantir atuar na ampliação, na interiorização do acesso ao ensino superior foi a implementação aqui no Rio de Janeiro do consórcio C10, né, que nasce também com esse objetivo e que a Paulinha vai explicar um pouco mais melhor para a gente agora. Obrigada, Naira. Então,
Como a Nayara estava colocando, né, essas iniciativas, né, aconteceram, né, um pouco antes, né, do primeiro PNE, mas que teve decorrência depois, né, do primeiro, principalmente com a UAB, né, a criação da UAB, que vem para poder substituir, digamos, a Unirede, né, para poder possibilitar, junto com principalmente os entes federados, né, então o governo federal, os estados e os municípios, né, pensarem em políticas, né, para poder realizar essa expansão do acesso ao ensino superior. E aí, em específico, no estado do Rio de Janeiro, a gente tem o consórcio CEDERJ, né, que é o Centro de Educação Superior à Distância do estado do Rio de Janeiro. E ele foi planejado inicialmente em 99 e implementado nos anos 2000. Ele, desde essa época, né, dos anos 2000, ele é administrado pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, a SECTI, e a Fundação CCIERJ é a gestora. A Fundação CCIERJ, o CCIERJ ele se torna uma fundação a partir de 2002, com uma criação de lei, onde ele se torna uma fundação, e ele acaba gerindo não só o consórcio, mas outras iniciativas também, que são formuladas e implementadas por essa Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia. Então, por exemplo, a gente tem o pré-vestibular social, que é mantido, né, pela Fundação CCIERJ, a gente tem cursos de formação continuada para professores, e algumas políticas também, que no momento não está acontecendo, né, mas de pós-graduação. Então, essas iniciativas, elas são coordenadas, né, são geridas pela Fundação CCIERJ, e dentro dessas está o consórcio CEDERJ. E o objetivo desse consórcio, e aí caminha muito bem com o primeiro PNE, e também continua caminhando com o segundo, é na intenção de ofertar gratuitamente o acesso ao ensino superior em municípios onde não há campus de universidades públicas ou municípios que possuem campus de universidade pública, mas com escassa oferta de curso. Então, a gente tem alguns municípios no estado do Rio, em específico, que vão ter alguns espaços de universidade pública, mas que vão ofertar cursos de bacharelado ou tecnólogo, por exemplo, turismo ou engenharia de produção, enfim, cursos mais nessas áreas. E aí, como não tem uma oferta de cursos da licenciatura, o CEDERJ ele acaba entrando também nesses municípios para poder ofertar. Ele é coordenado pelo governo do estado do Rio de Janeiro e ele vai fazer esse consorciamento, né, com os municípios do estado que aderem, né, que recebem para poder abrir os polos, e também o governo federal. E aí, por ter essa conversa com todos esses entes, né, ele é caracterizado como um consórcio intergovernamental. E aí a gente traz, né, para poder comparar um pouquinho, mesmo sendo implementados, né, em períodos muito próximos, mas é interessante o quanto alguns objetivos e metas do primeiro PNE conversa com os objetivos do consórcio CEDERJ. Né? Então, a gente tem a questão da expansão, de uma política, né, de expansão que vai diminuir as desigualdades, né, de oferta existente em diferentes regiões do país. Então, o CEDERJ ele vem para poder contribuir para essa interiorização do ensino superior gratuito e de qualidade no estado do Rio, que foi o que a Nayara salientou em vários momentos dessa apresentação. Tem também a questão, né, dentro dos objetivos e metas do PNE, de incentivar as universidades, né, e as demais instituições de ofertar cursos e possibilidades para a formação de professores. Né, e aí garantir, né, no primeiro PNE, o prazo de 10 anos, para que todos os professores de ensino médio eles pudessem ter, né, uma formação em nível superior. E aí isso vai de encontro com dois objetivos do consórcio CEDERJ, pensando que esses professores que têm o ensino médio normal, eles já estão trabalhando, eles já estão nas escolas de educação infantil e ensino fundamental 1. Então, como que esses professores que já estão atuando, eles vão conseguir se deslocar para regiões mais distantes para poder realizar um curso de pedagogia, fazer uma faculdade, né? Então, o CEDERJ ele tem nesse objetivo
de contribuir para o acesso ao ensino superior daqueles que não podem estudar no horário comercial, né? Então, a oferta da educação à distância vai possibilitar com que essas pessoas que já estão no mercado de trabalho, que já estão atuando, ou que por outra razão não consegue estar num período integral, no turno da manhã, no turno da tarde, né, numa universidade pública, presencial. Então, o CEDERJ ele traz esse objetivo, né, de levar esses cursos, essa oferta, para essas pessoas que já estão, que não podem, por algum motivo, estudar no horário comercial, né? E ele também conversa com a intenção da formação continuada dos profissionais do Estado, né? E dos professores da rede estadual de ensino médio, né? Desses que já estão, que possuem o nível médio, né? A formação de professores e já estão atuando. Além disso, né? Vai conversar com a ideia, né? Do objetivo e meta do PNE de ampliar a oferta da formação à distância em nível superior. E ele vem na intenção de aumentar a oferta de vagas, né, de cursos de graduação e pós-graduação no estado do Rio de Janeiro. E aí, foi formulado, né, implementado a partir dos anos 2000, e aí no início de 2001, a gente tem já o primeiro curso, que é a licenciatura em matemática, né, através da UF. No ano seguinte, a abertura do curso de biologia, que através da UENF. Em 2003, a gente tem os cursos de física pela UFRJ e a pedagogia através da UERJ e Unirio. Então, a gente percebe, através dessa oferta inicial de cursos de licenciatura e alguns cursos específicos, que há uma urgência de formar professores nas áreas de ciência da natureza e das ciências exatas. Então, inicia com o curso de matemática, biologia, mas também de oferecer a licenciatura para as pessoas que têm o interesse de realizar a pedagogia, pensando nessas pessoas que já estão na sala de aula, atuando apenas com o curso de formação de professores. Então, o consórcio ele vai caminhar em direção ao cumprimento das metas estabelecidas pelos 2 planos nacionais de educação, nessa intenção, né, de ampliar a oferta de cursos e também a oferta de vagas, né? E aí, assim, ele promove essa expansão do acesso ao ensino superior e que vai se dar também a partir de 2006, no primeiro edital, né, na Universidade Aberta do Brasil, que o CEDERJ ele consegue entrar. Então, ele começa a fazer parte também, a partir de 2006, da Universidade Aberta do Brasil. Então, ele começa a receber recursos vindo do governo federal. E aí, dentro desse consórcio, a gente tem as universidades públicas aqui do estado do Rio de Janeiro, que é a UERJ, a UF, o FRJ, o FRJ, Unirio, Cefet e o ENF. Aqui a gente encontra, a gente percebe que quando foi colocado os primeiros cursos, né, de química, física, biologia, os primeiros polos a receberem esses cursos foram nos municípios de Itaperuna, Paracambi, São Fidélis e Três Rios. Então, são municípios que estão bem distantes da capital do nosso estado. E aí, atualmente, nós temos 34 polos de apoio presencial que estão localizados em 33 municípios. E aí, nesses 34 polos de apoio presencial, a gente tem esses cursos de licenciatura, e que é o foco principal do consórcio CEDERJ, mas com o passar dos anos, ele também começa a inserir outros cursos, pensando também na demanda, na intenção das pessoas de quererem acessar cursos de bacharelado e tecnólogo também na modalidade à distância. E aí aqui a gente consegue, não dá para visualizar muito bem aqui o nome de cada município, mas a gente percebe aonde estão esses alfinetezinhos, que é onde tem um polo do consórcio CEDERJ. E aí o mapa do estado do Rio, né, ele está pintadinho, né, com algumas cores em conjunto dos municípios, que caracteriza regiões. E aí a gente percebe nesses alfinetes roxinhos que a gente tem uma concentração maior de cursos na região metropolitana. Mas mesmo assim, a gente percebe que em todas as regiões do estado do Rio há ao menos um polo do consórcio.
Então, aqui nesse quadro, a gente consegue visualizar um pouquinho melhor também. E aí a gente tem as regiões, os municípios que recebem o polo do CEDERJ, né? E a quantidade desses polos distribuídos dentro dessa região, né? Então, dentro da região metropolitana, nós temos 12 polos. Mas em cada região vai ter, com certeza, pelo menos um polo de apoio presencial. E aí, dentro desses 33 municípios, dá para a gente visualizar que tem alguns municípios que eles estão mais escuros, né? O nome está em negrito. Então, a gente tem um total de 17. Esses 17 municípios são municípios em que não há nenhuma instituição pública presencial, né? Talvez tenha alguma instituição privada presencial ou à distância, mas não há nenhum registro, né, nos achados que nós realizamos, de instituições públicas presenciais nesses municípios que estão destacados em negrito. Então, com isso, a gente percebe que eles são contemplados apenas pelo consórcio CEDERJ. Então, essas pessoas desses municípios e também dos municípios vizinhos que podem ter acesso aos cursos, né, eles conseguem ter acesso a uma instituição pública através do consórcio CEDERJ. E aí, dentro de cada polo, há recursos físicos para poder dar apoio ao estudante. Então, a gente vai encontrar biblioteca, laboratório, sala de informática, e que é um padrão. Iniciou assim nos anos 2000, e após, né, a entrada também da OAB a partir de 2006, isso ficou mais formuladinho, mais redondinho, né, do que cada polo deveria ter. Então, é necessário que os polos sigam esse padrão de oferecer esses espaços, esses recursos físicos para os estudantes terem acesso, né? Então, além disso, os estudantes que fazem parte do consórcio CEDERJ, eles vão ter tutorias presenciais, né? Então, são momentos que vão acontecer ou na parte da noite, durante a semana, ou no sábado, né? Na parte da manhã ou na parte da tarde, né? Então, acontece alguns encontros direto nesses polos para esses alunos esclarecerem dúvidas, poderem fazer alguma atividade, algum trabalho. Então, há essa possibilidade. Além disso, há também a tutoria à distância, que é um momento que o aluno pode tirar dúvida, esclarecer alguma questão, seja por um telefone 0800, que dá um pouco mais de acesso para quem às vezes não está com internet em casa ou no celular, enfim, mas também através da plataforma Moodle, que é o que eles utilizam para os alunos terem acesso às informações. Há também o material didático impresso e digital. Isso acontece desde o início da construção do consórcio, principalmente o material didático, na intenção de que nem todo mundo poderia ter acesso à internet em todo momento, então eles disponibilizam esse material didático, né? Então, cada disciplina de todos os cursos, eles vão receber, quando eles vão ter uma data específica, né, depois que eles fazem inscrições das disciplinas, para poder retirar esse material no polo. Além disso, eles têm as avaliações, que é a P1, a P2 e a P3. E essas avaliações sempre vão acontecer presenciais aos finais de semana, né? Então, tem um calendário que vai estar apresentando no sábado tais provas que vão acontecer e no domingo também. Por conta da pandemia, que está desde o ano passado, né, o CEDERJ está passando por umas modificações. Então, essa caracterização inicial de tutoria presencial, de material didático, caracteriza o consórcio dentro da modalidade à distância, mas utilizando do modelo semipresencial, onde eles vão ter momentos à distância, online, em casa, ou enfim, em outro espaço, mas eles também vão ter momentos direto dentro desses polos. Com a pandemia, isso não está acontecendo, os polos estão fechados, então eles estão totalmente à distância. E aí, dentro da pesquisa que a gente movimentou, né, e eu defendi em fevereiro, a gente percebe, né, a gente levanta alguns destaques, né? E o primeiro é que a gestão do consórcio CEDERJ vai envolver a Fundação CCIERJ, como eu já tinha falado anteriormente, né, que está sob jurisdição do Governo do Estado do Rio, a OAB, através do Governo Federal, e as secretarias municipais de educação, né, que estão sob jurisdição dos municípios fluminenses. Além disso, a gente também tem as reitorias das universidades, e aí elas vão se separar.
as que estão sob jurisdição do governo federal e a outras que estão sob jurisdição do governo do estado do Rio. E aí a gente percebe que dentro desses entes federados, né, há, na verdade, camadas que vão fazer parte do arranjo do consórcio, e que vai se dividir, né, diz respeito a essas 3 esferas do governo. E aí a gente destaca, né, que fica muito claro, o trabalho ele foi movimentado dentro de uma análise documental, então a gente percebe que cada ente federado ele tem muito claro as suas funções, né, o que cada ente federado precisa fazer, né, qual é a função do governo estadual, a do governo federal, a do governo municipal. Então, tudo isso fica muito claro para a formulação do consórcio CEDERJ. E aí a gente vê que há essa diversidade, né, de atores para a formulação do consórcio. Então a gente traz um pouco, discute um pouco com Hill e Rupp, que são autores que estão no campo das ciências políticas, né? Ele trata essa diversidade de atores num contexto multilayer, num contexto de múltiplas camadas, né? Então a gente vê que há aqui uma camada estadual, uma camada federal e municipal, né? Esses entes, esses atores, eles fazem parte desse consórcio e eles conversam, né? Então, a gente percebe que há um diálogo dentro dessas camadas. E aí vai se suscitar também, dentro de cada uma dessas camadas, outros níveis hierárquicos, né? Que é o que a gente traz também, junto com Hill e Rupp, como um contexto multilevel, né? De muitos níveis, onde também dentro desses outros atores, há também uma relação estabelecida e hierarquizada também com uma lógica de comando. Tendo isso muito bem estabelecido e hierarquizado, a gente percebe que há um funcionamento, pelo menos no ideal, na formulação, né, do consórcio CEDERJ, que isso ocorre de forma correta, né, porque há, de fato, algo tudo muito bem esclarecido entre cada ente, entre cada camada, entre cada ator. E aí a gente percebe, né, então, que o consórcio CEDERJ está dentro de um regime de colaboração, né, porque ele está em conversa, né, com esses entes federativos que faz parte, né, para que a política de fato aconteça. E o objetivo do regime de colaboração é fazer essa articulação entre os entes federativos. E isso caminha, né, na ideia do consórcio público, que é um instrumento de cooperação técnica e financeira estabelecido entre municípios, estados e a União, atuando para a criação de projetos de abrangência regional, obras, enfim, entre outras articulações, para benefício das regiões consorciadas. E é o que a gente percebe também, né, desde os anos 2000, a partir de 2005, a gente tem a criação da lei do consórcio público, que deixa isso tudo mais bem delineado, né, para a execução da política, mas a gente percebe que o CEDERJ, né, ele caminha dentro dessa articulação, né, dessa conversa entre município, estados e a União. E aí os consórcios, né, segundo o Green, eles podem ser configurados como associação de direito público, constituídas e ratificadas por lei pelos poderes executivo e legislativo dos municípios pactuantes. E aí aqui a gente tem, fica um pouco, acho que mais claro de trazer para vocês visualizarem, né, a atuação de cada ente federado para a política do consórcio CEDERJ acontecer. Então, dentro do governo estadual, a gente tem a Secretaria de Ciência e Tecnologia, como eu já havia mencionado, a Fundação CCIERJ, né? E tem a intenção de ofertar os recursos e também de monitorar essa política que está sendo implementada. Os governos municipais, eles estão, através da Secretaria de Educação, com o papel de ceder o espaço, né, para que se torne o polo, né? Então, cabe a esses municípios todo o papel de infraestrutura dos polos de apoio. E dentro do governo federal, né, a gente tem a Universidade Aberta, né, que quando o CEDERJ faz parte a partir de 2006, que entra também com recurso financeiro e também com a autorização dos cursos, né, de educação à distância. Além disso, como já mencionado, as universidades consorciadas, a partir das reitorias, né, dos cursos participantes, que estão à frente do consórcio com a estrutura pedagógica. Paulinha, eu vou pedir para você, por favor,
encaminhando para a conclusão, pode ser? Porque a gente depois tem um tempinho para debate. Pode Tá deixar, ótimo. já estou finalizando. E aí, assim, como eu já tinha falado anteriormente, há essa atuação dos entes federados, mas quem está, de fato, né, à frente da coordenação do consórcio CEDERJ é o governo estadual. E aí, pensando, né, para questões futuras, né, que a minha pesquisa não conseguiu contemplar, é pensar também, né, se esse consórcio, quando a gente vai olhar para a implementação, né, para o chão desses polos, né, se ele não vai assumir outros tipos de implementação dentro desses espaços, pensando que a gente estruturou anteriormente como uma implementação administrativa, onde não há conflito entre esses agentes, né? Mas será que quando esse consórcio está dentro desses polos, há ou não conflitos, né? E outras questões para pensar, não só para o CEDERJ, mas também para pensar o acesso ao ensino superior através da educação à distância, a educação à distância nas instituições públicas, através da OAB, e aí pensando para além, né, nos outros estados, que há também a oferta da educação à distância, né, nas instituições públicas, discutir a questão da qualidade dos cursos ofertados, né? Nós não tivemos pernas para isso, então é algo a se pensar, né? A evasão nesses cursos ofertados, né? A gente tem muitas vagas, né? A Naira apresentou anteriormente, principalmente nas instituições privadas, né? A gente já tem muitas vagas, mas a gente tem muitos concluintes ou a gente tem poucos concluintes, né? A participação dos entes federados na oferta de cursos e vagas, se de fato há uma conversa ou não entre eles, o papel dos tutores na educação à distância, no ensino superior, então pensar a atuação, né, por que tutor e não professor, acho que é uma discussão que é importante levantar para o âmbito do ensino superior, na modalidade à distância, em específico, né, para o consórcio CEDERJ, nesses alunos formados, né, onde eles estão, pensando que eles estão sendo formados dentro desses municípios, né? Eles atuam depois dentro desses municípios ou não? E é isso, gente. Obrigada e desculpa ter passado um pouquinho do tempo. Não, imagina, Paula, eu acho que a gente acaba prevendo mesmo, né? A gente combina inicialmente 20 minutos, mas sabe que a gente acaba tendo mais tempo, né, para isso. A gente já tem aqui um bloco, né, de perguntas para a gente começar aqui o debate. Eu queria, né, abrir essa conversa dando parabéns, né, aos todos os convidados, né, pelos trabalhos desenvolvidos e ainda em perspectiva, né, para os trabalhos futuros também. Acho que foi riquíssimo ouvi-los e pensar, né, nessas diferentes possibilidades que vocês trouxeram para a gente, né, de reflexão sobre a expansão do ensino superior, né, seja através de pensar a questão de acesso para aqueles que tradicionalmente não tinham acesso, seja, né, pensando políticas que levem em consideração a questão do território e da possibilidade, né, de acesso para quem não consegue chegar, né, até onde estão localizadas as instituições de ensino superior. Então, acho que a partir, né, dessa perspectiva, né, de democratização do acesso, a gente tem aqui uma discussão rica, né, e eu queria fazer primeiro, como, né, o primeiro trabalho foi apresentado primeiramente, né, tem uma série de perguntas iniciais para a Thaísa e para o Eduardo, que eu gostaria, né, de convidá-los, então, a conversar. Eu vou apresentar as perguntas em um bloco, inclusive uma minha também, e aí eu convido vocês, então, Eduardo e Thaísa, né, a responderem também nesse primeiro bloco, depois a gente faz um bloco de perguntas para Paula e para a Naira, tudo bem? Bom, primeiro eu gostaria, então, de fazer essa pergunta, né, para a Thaísa e para o Eduardo. Vocês falaram, né, sobre os estigmas, né, enquanto os efeitos não pretendidos, mas possivelmente previstos, né, no desenho da política. E vocês deixam, né, uma pergunta bem instigante para a gente que está na universidade, né, assim, o que fazer, então, com esses estigmas, né, já que eles, apesar de não pretendidos, mas talvez previstos, e estão lá, né, como vocês disseram,
né, o que fazer com eles. E aí eu gostaria de retomar, né, o texto de vocês, sobre essa questão do papel dos agentes, né, implementadores nas universidades dessas políticas, né, especialmente a questão que vocês colocam, né, sobre a rede de atores implementadores dessas políticas, né, o que cabe a nós, enquanto vocês citaram professores, coordenadores, chefes de departamentos, na implementação dessas políticas e no fato, né, de tentar minimizar esses efeitos não pretendidos ou esses impactos dessa implementação. E aí agora vou trazer as perguntas do público, né, para vocês. A primeira pergunta é da Ilza, né, ela é lá da Universidade Federal de Uberlândia, e ela traz o seguinte: a democratização do acesso diminuiu as desigualdades nas universidades ou apenas mascara a realidade de uma universidade branca e elitizada? Quais os dados estatísticos que se tem sobre isso hoje? Em seguida, a Vanessa Nunes comenta: minha tese de doutorado é exatamente sobre cotas. Cotas para transgêneros nas universidades federais. Vocês poderiam falar um pouquinho mais sobre isso? E a Rosileia traz um comentário e uma pergunta, né? Parabéns, Thaís e Eduardo. Gostaria de deixar uma questão para reflexão. Que elementos, questões vocês consideram importantes na reavaliação da política de cotas que vai ocorrer? E, em seguida, José Henrique traz: o Estado, por meio das políticas de cotas, não corre o risco de livrar-se da responsabilidade de implementar medidas mais eficazes de promoção da igualdade, isto é, com medidas econômicas e políticas de reforma estrutural, saúde, moradia e educação básica, que deem àqueles historicamente desfavorecidos condições para a ascensão econômica e social? E a Mariana Pita traz também, né, um comentário parabenizando Thaís e Eduardo e traz o seguinte comentário e pergunta: reformas nos currículos das escolas médicas, incluindo políticas de cotas, busca, entre outras coisas, formar profissionais mais preparados para o SUS. Vocês acham que transformações no ensino universitário são eficazes de promover transformações em outros setores da sociedade? E, por fim, o Adolfo Calderon, que é daqui da REIP, também ele traz para vocês um comentário, também uma pergunta. Thaís e Eduardo, vocês usam as categorias classes sociais, classes dominantes, considerando que a implementação de políticas públicas é um campo de disputas e tensões entre grupos de interesses, até que ponto consideram essas categorias adequadas para o estudo de implementação de políticas educacionais? Ao final, quem faz parte das classes dominantes nas anteriores, atuais e próximas disputas políticas? Eu e muitos outros pesquisadores temos dúvidas sobre as cotas para os doutorados acadêmicos. Talvez fazem sentido como critério de desempate no acesso. Ter esse tipo de receio me inclui nas classes dominantes? E aí, concluo aqui, né, essa primeira rodada de perguntas, reflexões e provocações e proposições, né, para Thaís e para Eduardo. Deixo com vocês aí a difícil tarefa de comentar e responder. A gente pode combinar uns 15 minutinhos, acho que deve ser suficiente, né? Porque aí a gente depois tem um outro bloco de perguntas e encaminhamentos para Paula e Naira. Palavra de vocês. Obrigada, Ana. Obrigada a todas e todos pelas perguntas. Acho que são todas muito pertinentes. E aí eu acho, pelo menos eu me organizei aqui do jeito como elas foram colocadas, né? Se eu me perder em alguma coisa, ou se eu não responder, vocês já sinalizem para mim, por favor, né? Se eu me perder em algum momento. Eu acho que a primeira pergunta que a Ana traz para a gente, né, é como os professores, coordenadores, enfim, gestores das universidades podem, o que eles podem fazer para minimizar, né, esses impactos desse estigma, como ela mesmo falou, que não eram desejados, mas em algum momento talvez eles pudessem ter sido considerados, né? Enfim, essa existência deles não é totalmente uma surpresa. E aí, eu acho que já vou iniciar minha fala no sentido da questão das próprias políticas de permanência, e aí eu vou passar também para o Eduardo, porque ele é
enfim, acho que é o tema que ele domina bem, inclusive a pesquisa dele de doutorado é sobre isso, então ele tem muito mais propriedade do que eu. Mas eu já vou jogar logo um ponto, e aí ele pode, né, desenvolver melhor, mas eu acho que o que é necessário é a gente criar o sentimento de, primeiro, né, entre muitas coisas que precisam ser feitas, mas acho que uma que está entre as essenciais é criar a ideia de pertencimento nesse novo aluno que está entrando na universidade, né? Ele precisa se identificar também com aquela universidade ali e entender que aquele espaço é para ele. Então, assim, enquanto ele está sentindo um elemento estranho, enquanto ele não se vê à vontade, enquanto ele não se vê, inclusive, conhecedor dos direitos que ele tem enquanto cotista. Quem sabe que muitas universidades têm a questão enfim, do bandejão, tem a questão de outras políticas atreladas à cota, como é o caso da UERJ, enfim, eu acho que o aluno precisa se sentir parte daquele ambiente, né? Então, acho que isso daí já é um ponto para a gente começar a pensar em como fazer isso, né? Então, eu vou colocar também aqui uma coisa que a UERJ já teve, que era uma questão de um apoio pedagógico, né? Enfim, um acompanhamento mais próximo desse cotista, que a gente vai trabalhar não só nas questões materiais, que a gente sabe que, obviamente, o cotista ele precisa de um suporte financeiro, material, mas não é só isso, né? Inclusive, as crises recentes aqui no estado do Rio de Janeiro, onde a UERJ sofreu bastante, isso ficou muito evidente para a gente, que não basta você dar uma bolsa para o cotista, isso não resolve todos os problemas dele. Até porque, quando chega no momento em que você não tem mais essa bolsa, o que você faz para manter essa pessoa na universidade? E esse foi um grande desafio da UERJ, né, nesses tempos sombrios que a gente enfrentou recentemente. Então, você tem, não é só a parte material, você tem também toda uma parte de assistência social que tem que ser feita para esse tipo de aluno, né? Então, um acompanhamento pedagógico. Na UERJ, eu sei que tinham também a questão das aulas do reforço escolar, questões também de conscientização, e aí é uma sugestão minha, né, no sentido da gente acabar, mas não necessariamente acabar, mas desconstruir essa questão de quem é beneficiário de uma política pública ela é menor, é menos merecedor de estar ali, né? Então, isso também é uma coisa que tem que ser debatido, a questão do mérito. Daí eu falei, né, que uma das questões da universidade é isso, né? Como é que a gente vai questionar esses mecanismos de seleção, enfim, que é tudo muito pautado no mérito. E dentro da universidade a gente tem também muita prática que é pautada no mérito, enfim, a hierarquização dos alunos, enfim, a questão de como é que você seleciona para grupo de pesquisa, bolsa de pesquisa, esse tipo de coisa. Então, assim, eu acho que todo um conjunto de políticas de permanência pode auxiliar nesse processo. E aí eu passo para o Eduardo, porque ele tem muito mais propriedade para falar. Eu só joguei. Não, nessa questão, um principal ponto, como a Thaís já colocou, é primeiro uma política de conscientização sobre o papel dos estudantes naquele momento, sobre as políticas, sobre os objetivos da política, sobre o que se espera obter, e, por outro lado, também uma ação mais proativa das instituições no combate a essa discriminação, né? A universidade tem instâncias para que os alunos também possam recorrer para notificar esse tipo de caso. E isso é mais complicado, principalmente quando a discriminação vem dos agentes institucionais, professores e funcionários, que é uma coisa muito difícil de lidar, né? Como você denuncia um professor assediador? Como você denuncia um professor racista, por exemplo, né? Será que a universidade ela tem instrumentos para resolver esse tipo de situação? Quando muitas vezes o aluno também tem receio também de chegar e questionar isso também, né? Que o medo é muito grande. Isso tanto no setor público até mesmo no setor privado. Você bater de frente com a instituição é algo complicado para o estudante. Então, primeiro tem que ter segurança que os seus direitos vão ser contemplados pelaquela organização, né? Esses são os principais pontos, né? Uma atuação proativa e uma campanha bem consistente de conscientização. Aí... Pode continuar, Eduardo. Não, aí já falou na vamos para 2, para a gente organizar o tempo. Assim, a 2 perguntou sobre se a expansão ela diminuiu ou mascarou as desigualdades, né? Isso vai depender também de área, de curso, de instituição. Os estudantes ingressaram de forma diferente em cada área, né? Como eu cheguei a falar na minha fala, os cursos mais tradicionais como medicina, odontologia, eles se transformaram relativamente pouco ao longo desses anos.
dos cursos mais tradicionais, o curso de Direito foi o que mais teve ingressos de estudantes negros de famílias de menor renda, principalmente pela expansão no setor privado. Isso deve se destacar bastante, porque o setor privado em Direito cresceu muito nesses últimos anos. Então, você tem que ser olhado em perspectiva, né? Por área, por curso e por área de estudo. Em geral, aumentou a presença de estudantes negros, tanto nas redes públicas quanto privadas. Também aumentou o número de mulheres, também aumentou o número de estudantes pardos, indígenas, ainda que em menor quantidade. Tá isso? Só para complementar isso, então, assim, eu acho que a cota, ela não mascara essas desigualdades, né? Na verdade, ela torna isso mais visível para a gente, principalmente, como o Eduardo falou, quando a gente vai olhar para o curso, quando a gente vai verificar como é que está sendo o acesso desse cotista, né? Não basta inserir na universidade, colocou essa gente na universidade, mas para onde eles estão indo? Que cursos eles estão acessando, né? Enfim, são cursos de alto prestígio ou são os cursos de baixo prestígio, consequentemente, de baixa remuneração? Então, assim, eu acho que está trazendo novas questões para a gente pensar. Acho que, muito pelo contrário, não mascara, mas mostra para a gente aí que isso está mais vivo do que nunca e que a gente tem que fazer alguma coisa. Tem quais as condições para conclusão, né? Exatamente. Eu acho que a outra pergunta era sobre a questão das cotas para estudantes trans nas universidades. Então, pelo que eu sei, acho que são 12 universidades federais, né, que já adotaram cotas para trans. Enfim, elogio, desculpa, esqueci o nome da pessoa que enviou a pergunta, mas enfim, elogio pelo tema da pesquisa. E aí, inclusive, a gente tem a UFRJ, a gente tem a Estadual da Bahia, a Estadual do Mato Grosso do Sul, enfim, são várias universidades que já adotaram isso. E eu acho que uma coisa, antes disso que aconteceu, que é significativa, foi o estudante trans poder utilizar o nome social, né, no momento que vai fazer o Enem, que vai fazer o SISU, que isso já vem desde 2014. Mas aí o que acontece? Essa cota ela não está prevista em lei, então ela é uma ação afirmativa, digamos assim, que fica a critério de cada universidade, enfim, a gente não tem nada assegurado por lei ainda nesse momento, só que a gente já tem uns questionamentos, e aí de muita coisa que a gente já viu com relação às outras cotas, e aí eu acho que já fica o aprendizado para a gente. Que o que tem sido muito questionado é a questão da isonomia, é a questão do mérito, é a questão de que, bom, esses grupos nunca foram impedidos de entrar na universidade, então por que a gente tem que criar uma cota para eles? Então, assim, são pontos que a gente já ouviu lá atrás, quando foram propostas as cotas, tanto para negros quanto para estudantes da rede pública de ensino, né? Então, eu acho que dessas experiências, a gente já tem que aprender alguma coisa, porque esse novo tipo de cota, e aí tem não só a cota para trans, mas para ciganos, enfim, outras medidas que estão caminhando um pouco lado a lado nesse sentido, eles visam combater o preconceito da visibilidade. E aí eu acho que uma coisa interessante da gente pensar é o número, né, de estudantes trans que tem nas universidades atualmente. Eu acho que a gente vai ter um problema pode ser que eu esteja enganada, né? Enfim, me corrijam se eu estiver errada, mas com relação aos dados, como é que estão esses dados, né? Eles estão disponíveis? A gente já tem esses dados para argumentar, porque eu acho que uma coisa que foi importante na discussão de cotas foi exatamente mostrar que, assim, ok, nada impede esse grupo de estudantes de entrar na universidade, mas eles simplesmente não estão lá. Então, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Então, eu acho que isso pode ser um caminho aí para a gente começar a pensar nessa questão da inserção acadêmica dos estudantes trans, né, ao longo da história. Se a gente já tem esses dados, e se não tem, vamos começar a construir isso, porque se a gente pensa em pleitear uma lei, eu acho que já é uma coisa, de novo, trazendo da nossa experiência com as outras cotas, que a gente já pode ir meio que se preparando. E aí, enfim, se o Eduardo quiser completar, senão eu já pego um gancho para outra pergunta. Não, acho que eu já posso, a gente pode passar para a próxima, porque acho que você já explicou de forma bastante essa questão, né? Acho que ele falou sobre a reavaliar 4, que é sobre reavaliação das políticas de cotas, né? Que é a próxima questão. Eu acho que o principal ponto vai ser de acordo com isso que a gente acabou de dizer sobre essa dinâmica do ingresso, né? O que vai ter que ser repensado quais são as medidas que podem ser feitas para favorecer o ingresso e conclusão de estudantes nos nichos mais favorecidos, mais prestigiados do sistema, né? Que democratização é essa que a gente concentra estudantes de cursos de menor prestígio? Não que não seja importante, qualquer curso, todos os cursos são importantes. A questão que a gente está falando aqui são cursos que têm maiores retornos no mercado de trabalho e que implicam maior mobilidade social. Quando a gente discute isso, o garoto ou a garota que vem de uma família, por exemplo, de pais que trabalham na informalidade
e termina o curso de serviço social, por exemplo, ele já observa uma mobilidade social em relação à família. Porém, a gente não está falando em termos amplos, a gente não está falando de uma mobilidade social efetivamente, em termos de sociedade mais amplo. A gente está fazendo qual é o impacto dessas cotas nesses cursos de maior prestígio. É pensar a permanência nesses cursos. Mesmo que a bolsa auxilia de R$ 400, mas em um curso como medicina e odontologia, R$ 400, como é que você sobrevive num curso desse de alto custo com uma bolsa de R$ 400? Eu acho que esses são os principais pontos para se pensar a renovação da política, né? O reforço na assistência estudantil e nas políticas de permanência e nos mecanismos de ingresso, né? Eu acho que esses são os principais pontos. Se a Thaisa quiser adicionar mais alguma coisa. Com relação a essa reavaliação da lei de cotas, né? Enfim, eu acho que também, de novo, mais uma vez, a gente pode aprender com a experiência estadual como é que foi o processo entre 2017 e 2018, né? Porque eu acompanhei as discussões, enfim, acompanhei os debates, as audiências com a Procuradoria-Geral, enfim, e aí uma coisa que eu achei muito interessante, e aí que eu reforço para vocês, é a questão dos dados, né? Porque a gente sabe que ainda assim, hoje a gente tem mais de 10 anos de experiência de cota, mas a gente ainda tem uma resistência muito grande em determinados setores. Então, assim, o que foi, eu considero que, assim, não necessariamente decisivo, mas muito importante, teve um peso muito grande, foi o acúmulo de dados para rebater os argumentos contrários, né? Então, assim, aí mais uma vez eu destaco a UERJ, que a UERJ tem um acervo muito grande de dados, enfim, sobre a situação dos cotistas, e aí e muitas coisas que outras universidades não tinham, a UERJ estava muito preparada em relação a isso. Então, acho que muitos fatores foram considerados com relação do tempo de conclusão, o coeficiente de rendimento do cotista, a evasão, a participação deles em projetos sociais, enfim, em projetos acadêmicos, enfim. Então, porque a principal questão da reavaliação da lei a lei cumpriu o seu papel, mas é necessário mantê-la? Ainda temos o que fazer? Né? Eu acho que esse foi o tom da discussão e isso que a gente já tem que se preparando nesse sentido para mostrar que, claro, muito foi feito, mas ainda tem muito a ser feito. E aí o que o Eduardo falou nessa questão da permanência é muito importante. Uma coisa também que foi colocada com relação à discussão estadual foi a questão do acesso ao mercado de trabalho. Como é que o cotista está acessando o mercado de trabalho? Sobre isso a gente ainda não tem muitos dados, a gente ainda não tem muitas pesquisas, dados estatísticos, enfim, eu acho que já é uma coisa também que é interessante a gente já investido nesse sentido, porque é importante, e como eu disse, né, número tem peso, querendo ou não, a gente aprovando ou não, eles têm um peso muito forte nessas discussões, né? Tem um poder de convencimento, digamos assim. E aí também a gente já pega o gancho para outra pergunta, que o Eduardo já respondeu muito bem também lá no chat, né, que era sobre a questão da cota, ela reduzir a necessidade de reduzir ou não a necessidade de outro tipo de auxílio, enfim. Não, porque a cota ela é provisória, né? A cota foi criada para ser uma política provisória. Então, assim, ela não tem, ela nunca foi desenhada, nunca pretendeu ser uma política permanente. E nunca foi uma política para ser descolada de outras questões, de outras políticas de inclusão e de auxílio, enfim. Então, digamos assim, ela é um passo dentro de um universo de coisas que a gente tem que fazer, até porque a cota sozinha ela não vai funcionar, ela não é suficiente, ela não foi pensada para resolver todos os problemas, né? Então, assim, a gente ainda tem muito que fazer. E com relação a dados estatísticos, a gente tem o GEMA do IESP, que tem dados estatísticos muito interessantes sobre a questão das cotas. A gente tem também a Felícia Picanso, da UFRJ, que faz pesquisa também sobre os cotistas, enfim, variados cursos. Tem o professor Carlos Antônio e o João Pérez também do IESP, que estudam essas questões e tem estudos quantitativos sobre isso. Eu acho que vocês conseguem números interessantes. Eduardo, por favor. Sim, como a Thaisa falou, né, há políticas universalistas que tendem a melhorar a educação básica a longo prazo, elas não necessariamente são descoladas de políticas particularistas. Ao mesmo tempo que uma é executada, a outra é executada em paralelo, né? Políticas para melhorar a educação básica devem ser levadas em conta pelos governos e as cotas servem para auxiliar aquela geração que está vivendo esse momento a não se marginalizar nesse sentido, né? Para você não ter mais uma geração.
O debate nos Estados Unidos muito forte, por exemplo, foi a formação de uma classe média negra, lá essa é a principal questão, que não enfrentaria as mesmas desigualdades da geração dos pais, e isso diminuiria a desigualdade também a longo prazo. Por isso que as duas políticas andam em paralelo, né? E as cotas sempre são provisórias, né? Por um período de tempo. E as cotas por si só, elas não resolvem o problema todo. A questão 6, Thaís, eu deixo para você depois, porque essa questão 6 eu acho que eu não tenho muito a contribuir, não. Então, eu gostaria de ir para a 7, que é a última sobre a do Adolfo, né? A questão do acesso, a gente tem duas teorias principais, né, muito importantes. A chamada teoria da desigualdade maximamente mantida, que vai dizer para a gente que a democratização dos sistemas de ensino ela só é plenamente satisfeita quando a demanda daquelas classes privilegiadas ela é atendida, porque essas classes privilegiadas elas têm mais condições de se aproveitar dessa expansão do número de vagas, e é por isso que a ação afirmativa é importante, para garantir que os grupos excluídos historicamente consigam se aproveitar dessa expansão de vagas. E a gente tem uma outra teoria importante, que é a teoria da desigualdade efetivamente mantida, que diz para a gente que quando um determinado nível de ensino se democratiza, essa desigualdade ela se desloca para outros espaços. No caso da pós-graduação, é um grande exemplo. Com a massificação da graduação, que é uma coisa que o Bourdieu, lá na década de 60, já mostra para a gente sobre a inflação dos diplomas. O curso de pós-graduação, lato stricto sensu, ele se torna cada vez mais importante para determinadas áreas no mercado de trabalho. E quando a gente olha o perfil dos estudantes de pós-graduação no Brasil, a gente percebe que pretos e pardos são praticamente inexistentes em algumas áreas. E o próprio perfil do corpo docente no Brasil mostra isso, né? Você tem que passar por um curso de pós para ser professor universitário. A gente tem menos de 10% dos professores nas universidades públicas do Brasil se definem como pretos ou pardos. E quando a gente pensa a seleção para a pós-graduação, a ideia principal de que a pessoa já passou pela graduação, então ela não precisa mais de cota, como se houvesse nivelamento. Porém, isso é bem mais complexo, porque o próprio ingresso na pós-graduação envolve vários requisitos que a inserção social desprivilegiada do estudante atrapalha. A gente sabe que cotista tem mais dificuldade de ingressar em iniciação científica, pesquisa, não só pelos gaps da formação anterior, mas também por fechamentos sociais também, né, que é uma questão espinhosa que a gente tem para tratar. O Bourdieu e o Passeron, lá nos anos 60, já questionavam a neutralidade da avaliação professoral e dos sistemas de ensino. Né? Quando a gente pensa o acesso a pós, que é uma avaliação bastante subjetiva, que envolve, inclusive, entrevista, a gente tem várias questões aí para colocar nesse acesso. Né? A gente sabe muito bem como funciona a discriminação, não só quanto à questão dos estudantes pretos e pardos ou indígenas. A gente percebe que depois da portaria 13 de 2016, que regulamenta o acesso à pós-graduação, o número de estudantes pretos e pardos teve um aumento nos programas de pós-graduação. Ou seja, o que mostra para a gente, não existiam estudantes negros com capacidade para entrar nesses cursos de pós-graduação anteriormente. Tem vários debates de que ativistas, sociólogos, pesquisadores questionam essa avaliação. Há quem diga, por exemplo, que estudantes brancos de classe média conseguem ingressar nos programas de pós-graduação com programas, entre aspas, medianos, enquanto que estudantes negros precisam ter super projetos excepcionais para conseguir entrar na mesma vaga. E quando envolve bolsa, a coisa fica ainda mais complexa, né? Fica ainda mais subjetiva, muitas vezes. Né? Então, por isso que muitas vezes é importante a ação afirmativa. Né? Uma mudança de cultura, a sociedade, né, ela não avança tão rápido assim, né? Então a mudança de cultura é importante. Se você quiser adicionar alguma coisa mais. Acho que o Eduardo já disse tudo aí. A única coisa que eu vou adicionar aqui é fazer uma recomendação. Ana Carolina Venturini, a tese dela de doutorado defendida, se não me engano, acho que em 2019 ou 2020, ela trata justamente dessa questão das cotas nos programas de pós-graduação. Então, eu acho que fica aí também uma referência para quem quiser entender um pouco melhor aí. E ela mostra exatamente nisso, né? Que a cota na graduação ela não é suficiente para promover, digamos assim, esse nivelamento. Até porque um estudante cotista é morador de Belford Roxo, cujos pais não tiveram acesso ao ensino superior, tem baixo índice de escolaridade,
estudante de odontologia, provavelmente ele não vai ter uma mesma experiência universitária que alguém numa condição socioeconomicamente melhor que a dele, enfim, com pais que tenham um ensino superior, que more mais próximo da universidade, enfim, que tenha uma renda maior e que proporcione comprar todo o material necessário para o curso. Então, a cota ela só flexibiliza, né, um mecanismo de seleção, é a entrada na universidade, mas agora a experiência de como essa pessoa vai passar até se formar já é uma outra questão. Então, assim, infelizmente a cota ela não é suficiente, daí a gente já pode começar esse debate que a Ana desenvolve brilhantemente. E com relação à última pergunta, né, que era sobre a questão da reforma curricular ser ou não eficiente para promover mudança na sociedade, então, assim, eu acredito que sim. E aí é uma coisa que a gente também tem que discutir por áreas, né? Foi citada aqui a questão da área da saúde, a questão do SUS, então a gente tem que pensar por áreas também, porque acho que depende muito do que o curso se propõe, depende muito do que a formação que você está propondo para o teu estudante. Então, por exemplo, se você vai para uma categoria mais técnica, o teu conteúdo tem que ser de um jeito. Se você vai para uma formação um pouco mais teórica, você vai para um outro jeito. E aí eu posso contar de uma experiência minha, acompanhando pessoas que, enfim, faziam cursos de exatas, em que muitas, na Universidade do Estado aqui do Rio, na UERJ também, e que reclamavam da parte teórica ser muito extensa e que não seriam utilizadas na prática, na profissão, no dia a dia. Enfim, se arrumasse um estágio, ou quando arrumasse um trabalho numa empresa, algum tipo de coisa assim, né, teria perdido, digamos assim, quase que um terço da graduação somente com conteúdo teórico, enquanto que as coisas em que poderia usar mais e ter mais utilidade prática, digamos assim, para esses alunos, são pouco desenvolvidas na percepção deles. Então, assim, eu acredito que sim, tem condição de promover transformação na sociedade, inclusive porque quando a gente prepara melhor o profissional para exercer as funções dele na sociedade, e aí eu digo não só para a área acadêmica, porque às vezes a gente também fica muito restrito à área acadêmica. A universidade ela não é só para formar professores, ela não é só para formar acadêmicos, enfim, mas também expandir um pouco mais o acesso ao mercado de trabalho para outras áreas, inclusive a privada. Então, eu acho que é assim possível a gente promover uma transformação social, mas aí é uma mudança no currículo que tem que ser pensada por áreas e talvez até com relação aos cursos, dependendo daquilo que se pretende com aquele curso. E de acordo também com a formação para além do profissional, mas também promover uma formação cidadã, porque a universidade pública também não está aí só para fornecer um conteúdo técnico, né? Ela também tem essa missão de fornecer, digamos assim, uma qualificação cidadã, entre aspas. Enfim, eu acho que é isso. Obrigada pelas perguntas. Se eu não respondi alguma coisa não ficou muito clara, me desculpem, depois vocês podem sinalizar também. Obrigada. Não, nós é que agradecemos, Thaís, Eduardo. Eu acabei de deixar ali no chat o link para o artigo, né, dos dois, que, enfim, né, conta um pouco desse trabalho, então fica aí também como uma recomendação. E vou agora passar para o próximo bloco de perguntas para a Naira e para a Paula. Começando por uma minha, né, eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho da Paula já antes, então queria, né, parabenizar novamente pela pesquisa, acho importantíssima essa discussão que vocês assumem, né, nessa dissertação e agora na divulgação desse trabalho também. Bom, eu queria, na verdade, não é nem uma pergunta, eu queria que você contasse um pouquinho mais, né, de algo que realmente deixa a gente bastante interessado, né, nesse modelo do consórcio, especialmente, né, do CEDESC, que é o que vocês trazem para a discussão aqui, no que diz respeito a esses arranjos, né, que são feitos, né, e que envolvem aí as diferentes camadas federativas, né, enfim. E aí eu fico pensando, né, sempre, a gente já conversou um pouquinho sobre isso, sobre como eles se organizam e se constituem, né, em algumas questões, especialmente aqui eu estou trazendo a questão do currículo, né, assim, pensando
né, eu estou numa universidade que também faz parte, né, do consórcio e que faz a formação, especialmente nas licenciaturas, né, através do consórcio CEDERJ, e na coordenação aí, né, de diversos cursos, e é sempre uma questão que eu me coloco, né, assim, a coordenação, do curso fica na instituição, né, na faculdade de educação, mas responde, né, a uma, enfim, a algo que é muito maior, né, e ao mesmo tempo a um consórcio que é estadual, né. Então, assim, toda essa trama, né, interinstitucional e interfederativa aí, né, tá posta, e eu queria que você contasse pra vocês, né, contassem pra gente um pouquinho mais sobre, né, como vocês analisaram isso com base na teoria, eh da implementação de, né, nos estudos de implementação de política, especialmente dos estudos, da implementação em multicamadas e multiníveis, que vocês, se apropriaram aí de uma forma muito bacana. E aí tem aqui né, as perguntas da plateia, né, tem perguntas, comentários, enfim. Primeiro, né, a Érica coloca, né, que ela é aluna do consórcio CEDERJ, em pedagogia pelo UERJ, no polo de Itaguaí, cotista, então está contemplada aqui hoje, né, na discussão, e tenho muito orgulho do ensino que temos neste consórcio. Foi a minha oportunidade de fazer um curso superior de qualidade e gratuito. Então, um depoimento, né, e um comentário aqui sobre o trabalho. E depois o Eduardo Passos coloca, né, que a análise e a descrição do funcionamento do CEDERJ está perfeita, principalmente em relação à descrição das responsabilidades dos diferentes entes federativos. Apenas acrescentaria que, no caso das licenciaturas, há uma parceria com a UERJ para as disciplinas de educação. Ele é aluno de História pela Unirio, no Polo de Duque de Caxias. Então, aí, se vocês, né, quiserem comentar um pouquinho dessa organização das licenciaturas, acho que seria interessante também. Acho que é isso. Então, passo para vocês, Paula e Naira, a palavra. Obrigada, Ana. Obrigada pelas perguntas, né? E também quem deu esse depoimento, né? E fez a outra pergunta também sobre a questão das disciplinas. Os arranjos federativos, né? E foi o que a gente tratou na pesquisa, né? A gente percebe, além dessa complexidade, né, que como foi apresentado, que é muito bem, pelo menos, né, nos documentos normativos, que foi o que a gente teve acesso para a pesquisa, é tudo muito bem delimitado, né, as funções de cada ente federativo, né, e, consequentemente, dos outros atores que fazem parte desses entes, né. Então, há uma construção muito clara, né, das suas funções, e que isso auxiliaria para o bom funcionamento do CEDERJ, né? Então, o que seria interessante analisar é se, de fato, né, nos polos, né, no dia a dia, né, com os tutores, as direções dos polos, enfim, com os alunos, se de fato o que foi formulado de fato acontece, né? Se fica entendível para esses usuários, né? Para os alunos principalmente que estão ali no dia a dia, enfim, do consórcio. Não sei se é por esse caminho, né? E aí eu acho que isso que acho que une a questão do currículo que você aponta e também com a última pergunta sobre a parte da UERJ que está com as licenciaturas, né? Então, a gente tem, além da questão dos entes federativos, a gente perceber que há essa complexidade, né, do papel de cada um desses entes e do que cada um vai fazer para essa política funcionar, a gente percebe também uma complexidade dentro dessa estrutura pedagógica do consórcio, né? Então, a gente tem um currículo que ele é complexo, porque, um exemplo, a UERJ oferece o curso de biologia. As disciplinas desse curso, ele não é somente da UERJ, ele vai estar conversando com as outras instituições também.
né? Então, isso torna a política muito mais complexa no seu âmbito pedagógico, né? Então, o exemplo que eu acho que foi o Eduardo que colocou, né, que a UERJ ela fica responsável, né, pelo bloco de disciplinas da educação nas licenciaturas. Porém, num curso de biologia, que quem está oferecendo é a UERJ, vão ter disciplinas de biologia, enfim, que vai ser ofertado pela UERJ, mas também pelo FRJ, um exemplo. Então, se faz necessário, né, e aí os documentos eles apresentam isso, muito claro essas funções, né, o papel de cada um, tanto dos atores, quanto também das universidades, principalmente, né, das universidades consorciadas, né, para que se entenda que dentro de um curso, determinado bloco de disciplinas é uma instituição que vai oferecer, e outra instituição vai oferecer um outro bloco de disciplinas. E que dentro disso tudo, né, o aluno ele vai receber esse material, essas instruções, né, e no final ele sai certificado com a universidade do curso que ele ingressou. Então, assim, nós, na pesquisa de mestrado, né, nós investigamos, na verdade, né, e paramos, né, nessa complexidade dos entes federados. Né, mas a gente percebe, e a gente percebeu, né, que há uma grande complexidade, principalmente também no âmbito pedagógico, tanto nessa questão do currículo, e que é definido também em conjunto, né? Por isso que existe, eu não trouxe aqui, mas é falado na dissertação, né, do Conselho Superior, que é onde se reúne os reitores dessas universidades, onde estão à frente também o presidente do CCIERJ e outros membros também, para poder se discutir outros caminhos, né, e entendimento para a implementação dessa política, porque é algo muito complexo, né? Não só no âmbito do alto escalão, mas quando a gente vai descendo também, há também essa complexidade, tanto em currículo, nas disciplinas, mas também no processo de avaliação, né? De como que essa avaliação chega nos polos, né? E de que quando volta, quem corrige essas avaliações, né? Para onde que ela vai, como que é construído. Então, enfim, num linguajar, né? É muito pano para manga, né? Então, é uma complexidade muito intensa dentro do consórcio, né? E que a gente só conseguiu investigar até um determinado ponto, né? Que foi olhar essa complexidade dentro dos entes federados, né? E como que eles conversam. Mas, ainda assim, como eu já mencionei, há uma complexidade, né? Para além dessa parte do regime de colaboração, né? Dentro mesmo do consórcio, a gente percebe que há outros esquemas complexos que cabem, né, outras investigações. E eu acho que, para complementar, né, um pouco do depoimento, né, não lembro agora o nome da pessoa, não vi, mas de que faz parte, né, do que ela estuda, né, ela faz parte do consórcio, né, e que é interessante que mesmo dentro desse consórcio, por estar junto com essas instituições públicas, o consórcio ele adota as políticas de cota dessas instituições, né? Então, a UFRJ ela tem a sua política de cota. Então, o consórcio ele também consegue ser complexo até nessa questão, porque ele vai adotar para a pessoa que escolheu o curso, que é da UFRJ, e decide optar pela política de cota, ele vai olhar para essa pessoa a partir da política de cota que o UFRJ coloca. A UERJ, se ela tem uma política de cota diferente do UFRJ, é um outro processo seletivo, né, que é colocado dentro do CEDERJ para as pessoas que escolhem o curso que são da UERJ, e assim para os outros cursos também. E mesmo com um vestibular diferenciado, né, no mesmo parecido, né, com o molde da UERJ, que tem um vestibular diferenciado, né, você pode acessar pelo Enem, mas há o vestibular também próprio do CEDERJ, ele não exclui as políticas de cota que as universidades já apresentam, né, no sistema presencial. Ela traz também para dentro do consórcio, né, e isso também torna mais uma outra questão, né, complexa para a construção do consórcio. Enfim, eu acho que é isso. Não sei se a Nara quer complementar alguma coisa. Quero só, né, na verdade, a Paulinha já respondeu muito
bem, né? Eu acho que a Cristina só queria complementar um pouquinho ao comentário da Ana, que é isso, né? Porque o consórcio ele é uma política coordenada pelo governo do Estado, né? Onde a gente tem as instituições federais atuando, as universidades federais que fazem parte da esfera federal, mas a política ela é coordenada, né, pelo Estado, né, pelo Estado do Rio de Janeiro, né, pela Fundação CCED, que é do Estado do Rio de Janeiro. E isso adquire complexidade, inclusive por conta também do que a Paulinha falou, porque a gente tem que lidar, o consórcio vai ter que lidar com a forma de pensar os cursos, por exemplo, de pedagogia da UERJ, da UFRJ, da UF, né? E cada uma tem suas especificidades, né? Suas formas de entender, de pensar, em termos de currículo, em termos de prática, né? E tudo isso o consórcio vai coordenar e administrar todas essas instituições que têm suas especificidades, né? E que vai estar tudo junto dentro do consórcio nessa coordenação, né? Sendo coordenado pelo consórcio. Inclusive, por exemplo, as políticas de cotas, né? E isso também em vários polos, né? E uma coisa também que é interessante pensar é que essa coordenação do Estado sobre o consórcio CEDESG se faz em parceria muito mais com a universidade, com as universidades, a UAB e as universidades, né, que estão articuladas ao consórcio, e muito menos com os municípios. Os municípios, ao que nós podemos perceber, eles têm menos vozes no processo de tomada de decisão do alto escalão. Mas a gente sabe que quando a política chega lá no chão do polo, né, quando os tutores estão em contato com os alunos, né, os beneficiários, a coisa muda bastante de figura, né? E eles, claro, vão ter que tomar um monte de decisões nessa interação, né? Mas, em termos normativos, desculpa, em termos normativos, dentro da legislação do consórcio, né, os municípios eles apenas são os receptores da política, né? Os municípios do interior, tendo pouca participação nos processos de decisão do alto escalão. Mas a gente sabe que na interação no nível de rua, né, entre os tutores e os beneficiários, tem um monte de especificidades, um monte de particularidades que precisam ser investigadas, pensadas, e que vão ajudar a gente a entender como é que o consórcio chega efetivamente ao aluno. É isso. Agradecer os comentários da Érica e do Eduardo e dizer que eu fiquei muito contente de saber que nós temos, né, participantes do consórcio aqui nessa conversa aqui com a gente. Né? Bem contente, assim, fiquei bem satisfeita. Né? E é isso. Obrigada a todos. Obrigada a vocês, Naira, Paula, Eduardo e Thaísa também, né, pela, enfim, generosidade de vir aqui compartilhar, né, esses trabalhos com a gente e propor essa conversa que foi tão rica e já até extrapolamos o nosso tempo. Se o Breiner estivesse aqui, ia falar que a gente estava perdendo a novela, né, como ele gosta de brincar. Acho que foi muito produtivo e acho que temos aí boas conversas futuras, já aí iniciando novas construções. Sejam sempre muito bem-vindos à RAPE. Quem não conhece ainda, né, a rede, que está aqui pela primeira vez, acessem lá o nosso canal, né, em todas as mídias sociais, né, mas a gente tem lá a divulgação dos nossos trabalhos e estamos sempre promovendo aí encontros para poder tentar aproximar pesquisas e conversas acadêmicas nesse campo, tá bom?